Corrupção no Brasil. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos em que eu tenho falado sobre o desmonte do combate à corrupção nesse país. E hoje nós vamos falar sobre um torniquete que está sendo colocado sobre as colaborações premiadas, um importante instrumento de investigação que fez a grande corrupção política brasileira sangrar, ter uma hemorragia ao longo dos últimos 5 anos. E se a corrupção indigna você, nós não podemos deixar de nos indignar diante também dos retrocessos no combate à corrupção. Por isso eu decidi não ficar em silêncio diante do desmonte do combate à corrupção que vem acontecendo ao longo dos últimos meses e que fez a própria Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico dos Países, a OCDE, mandar uma missão de alto nível ao Brasil para avaliar os retrocessos no combate à corrupção. Bom, vamos ao nosso tema de hoje. Para isso a gente precisa voltar ao começo de 2016. Lá no início de 2016, o Supremo Tribunal Federal permitiu a prisão em segunda instância. Naquele momento, um futuro réu da Lava Jato se encontrou com um investigado da Lava Jato e um disse para o outro: agora vai todo mundo delatar, todo mundo vai passar a colaborar com a justiça. E eles estavam certos. Eles estavam certos porque aquela decisão do Supremo Tribunal Federal trazia uma perspectiva real, concreta do criminoso ir para a cadeia. E quando o criminoso acredita que ele vai para a cadeia pelo crime que ele cometeu, ele passa a ver como interessante a possibilidade de colaborar com a justiça e reduzir a sua pena. E essa possibilidade de colaborar alavanca as investigações. É interessante ainda que aquele futuro réu da Lava Jato e aquele investigado, no contexto daquela mesma conversa, disseram ainda um para o outro que era importante construir um grande acordo nacional. Era importante parar tudo como estava. E era preciso estancar a sangria, parar a sangria. E se alguém quer parar a sangria, essa pessoa precisa focar justamente na colaboração premiada, porque é ela que é responsável pela grande sangria da corrupção política brasileira. Isso porque quando uma pessoa decide colaborar com a justiça e delatar crimes, delatar criminosos, a responsabilização de criminosos é maximizada, mais dinheiro é recuperado para os cofres públicos e a investigação passa a correr em galopes, aos saltos, passa a se expandir de modo exponencial. Por isso, se alguém quer parar grandes investigações como a Lava Jato, a melhor estratégia é colocar um garrote, um torniquete na colaboração premiada. E esse foi o efeito da decisão recente do Supremo Tribunal Federal de novembro de 2019, que proibiu a prisão em segunda instância. Com essa decisão, o Supremo julgou, para depois de anos, para depois de 4 instâncias e infindáveis recursos, a possibilidade de prisão dos réus. Isso faz com que os colarinhos brancos percam o interesse na colaboração premiada. Por que alguém vai colaborar com a justiça, concordando em cumprir uma pena, ainda que reduzida, entregando uma série de informações e crimes que as autoridades nem conheciam, devolvendo o dinheiro desviado, correndo riscos pessoais, inclusive, se existe uma larga avenida de impunidade, ou se existe uma perspectiva real de impunidade, de postergação da sua punição, de alcançar uma prescrição e de não responder pelos seus crimes? É evidente que a colaboração premiada acaba sendo esvaziada. Mas não é só isso que esvaziou a colaboração premiada. Recentemente, vieram regras que foram inseridas pelo Congresso Nacional no pacote anticrime, regras que não estavam no pacote que foi encaminhado originalmente pelo ministro da Justiça ao Congresso, e essas regras elas criaram insegurança jurídica nos acordos de colaboração premiada e estreitaram, amarraram a margem de negociação, dificultando a realização desses acordos. Quando eu critico as decisões do Supremo e essa lei do Congresso, é importante, antes de eu apontar soluções, eu fazer uma importante ressalva. Eu não estou aqui desrespeitando o Congresso e o Supremo. O Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal são instituições essenciais para a nossa democracia e para a nossa república, para o nosso sistema. Mais ainda, eu não estou dizendo que determinados ministros ou parlamentares que votaram em uma ou outra direção estão favorecendo corruptos ou favorecendo a corrupção. Eu não estou aqui julgando intenções. O que eu estou avaliando são os efeitos das regras, das leis, os efeitos das decisões sobre as investigações e processos contra a corrupção e sobre o ambiente de incentivos e de desincentivos que existem à prática da corrupção no nosso país. Pois bem, feita essa importante ressalva de que eu estou fazendo crítica com objetivo construtivo e que eu vejo a crítica como instrumento de desenvolvimento e de aperfeiçoamento das instituições e do sistema, quais são as possíveis soluções para essas duas questões ou dificuldades que eu coloquei? Bom, a primeira dificuldade diz respeito ao momento da prisão dos réus
Especialmente a gente está tratando aqui dos réus corruptos. Essa questão pode ser resolvida de dois modos. Em primeiro lugar, o Congresso Nacional pode, e lá tem vários projetos tramitando nesse sentido, passar uma lei ou uma emenda à Constituição que permita que a prisão aconteça depois da segunda instância. Em segundo lugar, o próprio Supremo Tribunal Federal, com o passar do tempo, pode revisitar esse tema e voltar a permitir a prisão dos réus após a decisão de segunda instância. E em relação à segunda dificuldade, as regras que vieram no pacote anticrime, quais são as possíveis soluções? De novo, nós temos duas soluções aqui possíveis. A primeira, mais improvável, é que o próprio Parlamento, o Congresso Nacional, volte a revisitar esse tema, legisle de novo sobre isso e cancele aquelas mudanças que fez. A segunda possibilidade de mudança é o Supremo Tribunal Federal visitar esse assunto num julgamento como aquele que vai acontecer em junho deste ano sobre colaborações premiadas e, pela via da interpretação, conferir e reconhecer uma grande margem, uma margem maior de liberdade na negociação de acordos de colaboração premiada. Bom, nós precisamos de soluções, porque o que existe hoje é um risco à própria funcionalidade da colaboração premiada, que foi um instrumento essencial para o funcionamento de grandes investigações como a Lava Jato. Sem esse instrumento, é muito difícil de combater a corrupção e nós teremos um grande retrocesso no combate à corrupção no nosso país. A sangria nos últimos meses, nos últimos tempos, vem sendo estancada. Isso vem acontecendo não só por meio do esvaziamento da colaboração premiada, como efeito de decisões e de leis, mas vem acontecendo também por meio de amarras que têm sido colocadas ao redor de agentes da lei. Amarras que atrapalham investigações legítimas contra pessoas poderosas, assunto sobre o qual nós vamos falar no próximo vídeo. Mas antes de dar um tchau para vocês, eu queria dizer para vocês que se quiserem conhecer melhor esse assunto, se aprofundar um pouco nos argumentos e na descrição desses problemas sobre os quais nós conversamos, eu queria convidar você para clicar no link do artigo que eu escrevi para a Gazeta do Povo sobre o desmonte das colaborações premiadas. Entra lá, conversa, comenta aqui, eu quero ouvir a tua opinião e deixo um grande abraço, que nós possamos seguir juntos, trabalhando para construir um país com um sistema de justiça que desfavoreça a corrupção, em que a corrupção não compense, em que a gente possa colocar, com o passar do tempo, por meio do esforço da sociedade civil, das instituições, a grande corrupção sob controle no nosso país.